Igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esta aula. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai celestial, em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor, nós mais uma vez nos colocamos em sua santíssima presença. Desejamos, Senhor, nesta noite que o Senhor venha manifestar, Senhor, os dons do seu Espírito Santo, de sabedoria, de discernimento, de inteligência, para nós entender e compreender a voz do Senhor, poder transmitir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, também a ouvir e aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Meu amado Deus, nos abençoe, meu Senhor. Também eu quero pedir por aqueles que ainda estão caminhando para o teu santuário, que o Senhor Deus os traga em paz e segurança. Abençoa aqueles que infelizmente não puderam estar aqui por motivo de doença. Dá saúde aos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção. Amém. Glória a Deus. Pode passar, Diana Cassiano. Então hoje, meus irmãos, nossa escola bíblica, estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, revista CPAD, lições bíblicas. O tema desse trimestre é a Igreja em Jerusalém. O título desse trimestre é Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos estudando hoje a lição de número 10, que tem como título a expansão da igreja. Nossa aula está acontecendo na sede PRRCE, hoje 8/9/2025, a partir das 19 horas. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite, abençoe os ouvintes da palavra de Deus que também estarão nos ouvindo. Amém. Texto áureo, vamos ler todos juntos, convido a classe a ler comigo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, 4, 5. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Então, primeiro ponto, fazer uma demonstração da perseguição que aconteceu na igreja do primeiro século, Igreja dos Apóstolos, e contribuiu para a expansão, ou seja, para o crescimento, o desenvolvimento, o avanço da obra, Ficou provado que na perseguição, nós vamos ver nessa aula, o povo que realmente tem o Espírito de Deus, que realmente tem a graça de Deus, eles se unem cada vez mais pela causa do Evangelho. Então nós vamos ver um pouco no contexto, ou seja, naquele tempo, como foi que isso aconteceu, que é um grande exemplo para nós, como igreja do Senhor, porque a igreja foi, continuará sendo perseguida sempre, mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, da graça de Deus, vão encontrar forças no Senhor para se manter e anunciar o reino de Deus. 2, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Então essa igreja também deixa para nós um exemplo muito grande de que eles estavam centrados, ou seja, o ponto principal deles, o que movia eles, antes de tudo era Cristo, depois a palavra de Deus e a chamada, o ardor do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo para anunciar Jesus Salvador, Senhor, e a palavra de Deus que caracteriza a real evangelização, que é a principal missão da igreja. E nós vamos enfatizar também nesta aula, ou seja, dar um foco, uma atenção especial para o papel da igreja em apoiar nós vamos enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos, Então a igreja tem esse papel, de estar organizada, estar unida
um ajudando o outro, né? Todos com o objetivo de ganhar realmente almas, e também uma igreja que discipula, que ensina, que acolhe os novos convertidos, tanto espiritualmente como socialmente, que nós vimos em aulas anteriores, né? Mas o ensino da palavra de Deus, né, é indispensável para todos nós, e principalmente naquele que está chegando, para que ele possa entender e compreender pela palavra a fé que ele abraçou. Então, é uma foto aqui que a gente pode dizer da igreja que é um exemplo para nós, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos. Pode passar. Leitura bíblica em classe, Atos 8, de 1 a 8, e também no capítulo 8, dos versículos 12 a 15. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, todos, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Amém. Pode passar, vamos à introdução. Nesta semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Amém. Então nós temos aqui, irmãos, uma situação, né, que estava acontecendo lá em Jerusalém, né? A igreja, ela cresceu, mas ela ficou ali em Jerusalém. Ela não cumpriu, não deu início ao que o Senhor pediu, para ir por toda a terra, por todo o mundo, né? E aí o que foi que aconteceu? Há muitos que falam, a gente não tem absoluta certeza, né, disso daí, mas tem assim vamos dizer, uma inferência, né, pela situação que eles estavam vivendo, o comodismo, né? Então para eles estava muito bom ali, os apóstolos e todos que criam, todos ali reunidos, né, também sofrendo a perseguição, mas todos juntos, né? Eles se sentiam um ali apoiado, acolhido pelo outro, e era uma maneira melhor estar juntos ali. Mas e a missão que Deus pediu para eles irem, né, por Samaria e até os confins da terra, né? Se eles ficassem ali em Jerusalém, isso não ia acontecer, tá? Então nós vemos aqui
uma palavra que nos chama a atenção é quando diz assim, a igreja foi dispersa, né? Nessa parte esquerda aí da tela diz assim, a igreja foi dispersa. O que é dispersa? Foi espalhada. Por quê? Porque a perseguição veio, né? Veio a morte de Estevão, né? E começou a acontecer prisões, açoites, né? Muitas coisas terríveis, né? Os mártires, e eles saem, eles são dispersos, ou seja, eles saem, né? Saem uns para um lado, outros para o outro, e vão se espalhando pela terra, né? Então, alguns estudiosos, né, afirmam que essa perseguição foi permitida pelo Senhor Deus, Senhor Jesus, senão eles iam ficar no comodismo, né? Tá? Porque eles estavam o quê? Concentrados em Jerusalém, tá? Eles não tinham avançado, eles não estavam fazendo o que o Senhor mandou. E aqui já vem a primeira grande lição para nós. Nós não podemos nos acostumar ou nos acomodar, né? Nos acostumar com o comodismo de não ir e levar o Evangelho, né? Nós hoje temos missões pelo mundo inteiro da Igreja do Senhor Jesus. Quando a gente fala de missões, né, a missão, né, o sentido amplo, o sentido mais amplo e real dela é para lugares distantes, para outros países, né? Tá? Porque enquanto está dentro do Brasil, ainda não é considerada de fato uma missão missionária, né? Mas evangelização. Agora, quando sai para territórios mais distantes, tudo bem que nosso país é muito grande, né? Tem regiões, daqui para São Paulo são 3.100 quilômetros, né? De carro pela estrada, então é muito distante, né? Então já pode se considerar uma missão, né? Dependendo da distância, mas a missão ela se aplica mesmo a outros povos, a outros países, tá? E enquanto na nação, enquanto na nossa cidade, no nosso estado, no nosso bairro, evangelizar, né? É a evangelização. E a igreja, nós não podemos, irmãos, diante da palavra do Senhor Jesus primeiro, que ele disse de pregar o evangelho e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordenança do Senhor, né? E a igreja não pode se acomodar. Quando fala de igreja, estamos falando de pessoas, né? Então, lamentavelmente, é uma realidade. O que aconteceu em Jerusalém acontece nos nossos dias. A igreja está se sentindo confortável e conveniente se limitar ao templo, né, ao culto no templo. Isso é bom, isso é maravilhoso, louvores, palavra, oração, nossa comunhão, como estava também maravilhoso em Jerusalém. Mas e os perdidos, né? E aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que conhecem, mas não entendem, aqueles que precisam que estão passando por grandes lutas e tribulações, precisando de uma palavra, de uma oração, né? Então nós temos que estar atentos, né, a essa obra das missões e da evangelização, né? Nós não temos como manter pessoas no campo assim em tempo integral, falando da nossa congregação, né? Mas nós podemos contribuir com quem está em lugares sem, muitas vezes, condição financeira e material, né? Então a igreja tem que olhar para esses irmãos, tanto no nosso próprio país, como principalmente em outros países. E hoje tem agências missionárias sérias, né? A gente pode pesquisar e investir e doar recursos para estas missões. Amém, meus irmãos? Mas a gente tem visto a igreja, na sua maioria, acomodada, pensando muito mais ali no templo, na reunião, em ter do bom e do melhor, estruturas, né? E muitos investimentos estruturais, que é bom também, mas não pode esquecer da obra missionária, porque Jesus pode permitir uma perseguição, né, sobre a igreja, sobre nós, devido ao nosso comodismo. É uma forma de acordar. Ainda bem que quando a perseguição veio aqui em Jerusalém, irmãos, eles estavam cheios do Espírito e da graça, né? E eles saíram fugindo, né, para não ser mortos, para não ser açoitados, né? Mas diz a palavra que eles saíram pregando o Evangelho, né? Então, independente da situação, irmão, da circunstância que nós estivermos vivendo, de prova, de luta, se nós estamos entendendo que é uma forma de Deus despertar nós para
as missões, para a evangelização, vamos pedir graça, força e poder e fazer a obra do Senhor, amém? E aqueles que não podem ir, investir, tá certo? Pode passar. Quem quiser falar, o microfone está aberto. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Então é exatamente essa palavra que o Senhor Jesus falou, né? Que nós o primeiro objetivo do poder de Deus na nossa vida é testemunhar de Jesus. É claro que eu posso testemunhar no trabalho, na escola, na vizinhança, nos meus contatos, né? Hoje nós temos as mídias, temos muitos meios de levar Jesus, a palavra dele, a salvação dele, né? Até dentro de casa, através das mídias, tá? Mas o Senhor quer a nossa presença também na vida das pessoas, né? E aquilo que o Senhor espera da igreja cheia do Espírito Santo, tá? É que ela cumpra com essa missão, né? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Então, assim, aonde tiver ser humano, a igreja deve estar presente, né? E agora não só virtual, né? Tá? Mas também fisicamente, tá? Porque não há a coisa melhor que tem é o contato, é a gente poder sentir a presença do outro, o abraço, né? Enfim, mas toda obra, diz a palavra do Senhor, tem proveito quando ela é feita para a glória de Deus, tá bom, irmãos? Aqui o comentarista falou um ponto aqui que eu queria só fazer uma observação. Ele diz aqui: na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados, né? Quando diz assim, seriam espalhados, parece que o Senhor falou exatamente assim. Não, o Senhor espera que aqueles que estão cheios do Espírito Santo ouçam a voz do Espírito Santo e façam a obra do Senhor, que o Senhor dá a cada um, porque tem obras específicas, né, irmão? Que não são todas as pessoas que são chamadas para fazer, né? Principalmente obras de muito risco, né? Que comprometem muitas coisas, inclusive familiar, financeiro, tudo. Deus vai chamar pessoas, vai preparar pessoas para que eles façam essa obra e eles, né, não venham ter um dano espiritual, porque nós já tivemos casos, história de missionários que foram muito animados, muito alegres e voltaram desviados da missão devido às lutas, às tribulações que passou. Eu conheço o caso de uma família que desviou completamente porque achou que a igreja não ajudou, que a igreja abandonou e tudo, e quem está cheio do Espírito Santo e da graça, irmão, mesmo acontecendo essas coisas que não devem acontecer, mas eles não desistem, eles não recuam, o poder de Deus, a providência de Deus estará com aqueles que fazem a obra do Senhor, tá bom? Então, assim, quando o comentarista diz que Jesus tinha dito que eles seriam espalhados, não é isso, eu não entendo que seja esse o objetivo do Senhor, de sair jogando as pessoas, empurrando as pessoas. Não, as pessoas são chamadas, né? Tá? Então, inclusive em Romanos 10 diz, né, que como há que prega, se alguém não for chamado, não tem quem prega. Então, pregar é uma chamada, fazer missões é uma chamada também de Deus, mas não, Deus não chama assim, como que no empurrão, constrangendo, obrigando. Não, o Espírito Santo não trabalha dessa maneira, tá? Mas aconteceu, né? Deus permitiu a perseguição e Deus também pode permitir uma situação na nossa vida, né? Para nós avançarmos na obra do Senhor, tá bom? Isso é interessante a gente refletir. Pode passar. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Muito interessante, né?
que Deus vai, às vezes, nos mudar de lugar, de cidade, de estado, pode mudar até de país para fazer a obra do Senhor, né? Vai permitir situações que nós vamos ficar ali num lugar, numa situação que só nos resta pregar o Evangelho. Eu e a irmã Rita ficamos 15 dias, né, no Sara Kubitschek. Ali nós tivemos bastante tempo para falar de Jesus, né, irmã Rita? Tá certo? Dia e noite. E outras pessoas que estiveram ali também testemunharam, né, que ali era uma forma deles também ver um pouco do que as pessoas estão passando, sofrendo, e colocar Jesus e alimentar aquelas pessoas com a palavra e com a oração. E é isso, tá? E aqui o comentarista faz uma observação também muito interessante, muito importante, é verdadeira. O cristão, irmãos, em qualquer situação, mesmo numa aparente derrota, ele não está derrotado. Deus permite algumas perdas, algumas coisas que nos são contrárias, que aparentemente é uma derrota, mas nisso Deus tem uma obra grande para fazer, tá? Porque Ele é todo poderoso. Vamos avante. Sim, irmã Rita. Evangelizar é hábito, né, pastor? Porque às vezes a pessoa espera que Deus revele uma grande obra para ele sair. Espera aí, vamos pegar o outro microfone para a irmã Rita, que fica melhor para a gente ouvir a voz dela. Fala de novo, irmã Rita. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelizar deve se tornar um hábito na nossa vida, né? Todas as vezes que nós saímos de casa, ter o hábito de entregar uma literatura, marcar uma visita. Claro que a gente não vai marcar uma visita com uma pessoa que a gente não tem aquela intimidade, não conhece, né? Sim. Mas a partir de uma boa noite, um bom dia, você já abre uma brecha para adentrar aquela casa, naquela família. Perfeito. Tá certo? Eu lembro que nas viagens que nós fazíamos daqui para São Paulo, em todos os lugares que nós parávamos, eu estava sempre entregando folheto. E um dia eu falei com um rapaz assim na Bahia: um dia nós vamos passar aqui e vamos ver você um pastor. Ixi, irmão, aí é complicado. Diga não. Porque me evangelizaram dessa forma, dizendo que um dia eu ia ser uma missionária. Eu também achava que era impossível, mas a missão é continuada. É só falar que Jesus veio para salvar, curar, levar para o céu de glória. A gente imagina uma coisa extraordinária, né? Que é sair no campo e fazer milagre e maravilha. Mas a gente primeiro tem que conhecer as pessoas, o dia a dia delas. E aí é que entra a ação da oração, da visita, do retorno. Então eu convido a igreja a se habituar também e trazer pessoas, lares, para a gente entrar nesses lares também, tá bom, irmãos? E juntos nós vamos fazer a obra do Senhor Jesus, amém? Amém. Todo contato que nós temos com as pessoas, a gente tem que lembrar: eu sou uma testemunha de Jesus, né, irmã Rita? E eu devo falar algo, né? E se eu tiver nesse espírito, Deus vai me dar uma palavra com certeza para aquela pessoa. Às vezes até uma palavra reveladora, né? Pode passar. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Amém. A igreja diante da perseguição, embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, Atos 8:1. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. Amém. Então, um ponto aqui muito importante, irmão, que é uma grande lição para nós, é que na perseguição, com a morte de Estevão, o que fica claro é que mesmo com essa situação, tá, eles tendo que sair, né, grupos para um lado, para outro, né, eles mantiveram o vínculo, né? Apesar de não estarem todos como antes, quase todos estavam ali juntos, mas afastados devido à perseguição e ao mesmo tempo pregando o evangelho,
eles mantiveram o vínculo da fé. Isso aqui é uma parte importante da Igreja do Senhor Jesus, que mesmo os cristãos em países diferentes, em estados, em regiões, em cidades, né? Quando eles se encontram, eles falam a mesma língua, né? E quando eles são convocados para um projeto, vamos dizer assim, interministerial ou um projeto transcultural que envolve outras culturas, outros países, né? Há sempre uma manifestação positiva dos cristãos, né? O que às vezes acontece é que o cristão ou alguns grupos religiosos se isolam, né? Mas houve tempo do cristianismo, vamos dizer mais assim, do cristianismo, tá? Nas cruzadas, nas perseguições que houve aos cristãos, que historicamente muitas religiões, crenças do cristianismo que pensam diferente sobre algumas doutrinas, eles se uniram, tá? Houve um tempo que até Testemunho de Jeová, Igreja Católica, evangélicos se uniram, né? Teve outro tempo que houve uma perseguição mais dentro do próprio cristianismo, que foi da Igreja Católica, mas os outros cristãos considerados protestantes, mesmo com linhas teológicas diferentes, eles também se unem para resistir àqueles ataques, aquelas perseguições dentro da própria religião. Mas o que se percebe historicamente, de uma forma bem simples, é que quando nós estamos sob ameaça, sob perseguição, há uma tendência dentro do cristianismo, né, de ser solidário, de acolher, né? Por exemplo, acontece também as questões ambientais de inundação, de terremotos, essas tragédias ambientais, as pessoas ficam desabrigadas, enfim, tantas coisas terríveis acontecem. A gente vê também a igreja e até mesmo a sociedade tem uma parte também, né, que nesses momentos as pessoas tiram um tempo para socorrer, para ajudar. Então, a perseguição, ela nunca é boa, né? Ela sempre traz dor, sofrimento, perdas, né? Mas ela às vezes vem para nos aproximar. Por exemplo, a Covid, né? Muita gente se reaproximou, né? Muita gente se doou, ajudou, cooperou, né? Houve um quebrantamento mundial. Então, assim, essas tragédias vêm muitas das vezes para colocar um freio. Às vezes a gente está vivendo uma vida desenfreada, sem pensar no outro, sem olhar para outra parte da vida, né? E vem para a gente refletir mais sobre a vida, tá bom, irmãos? Enfim, nós devemos ter a perseguição às vezes como uma coisa necessária às nossas vidas e nunca deixar o Senhor, deixar a fé. Pelo contrário, se aproximar mais, se ajudar, né? Porque quando as pessoas procuram ajuda, elas sempre vão encontrar, tá bom? Fiquem à vontade se quiserem falar. Tem um detalhe aqui também que fala que quem mais, o alvo principal era sobre os líderes, né? E sempre será assim. O líder da igreja, né? Aqueles que lideram, aqueles que estão à frente, são os primeiros, né, alvos, né, do inimigo, porque sabe que quando um líder administrativo ou um líder também no sentido de liderar campanhas de evangelização, de orações, de propósitos com Deus, assim, mais na parte espiritual, o inimigo vai trabalhar para esse homem, essa mulher, esse jovem recuar, desanimar. Mas volto a dizer, irmãos, o segredo é buscar o Espírito Santo, o enchimento, a direção, a força, o poder, se encher da graça, né? O apóstolo Paulo, um homem poderoso nas mãos do Senhor, a gente diz poderoso porque Deus usava ele, era o poder de Deus, mas ele teve um espinho na carne, que ele orou 3 vezes e o Senhor não atendeu como ele queria, né? O Senhor não permitiu que aquele espinho da carne fosse tirado, ele continuou com aquele espinho da carne e o Senhor disse: a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo não mudou em nada. Tudo o que acontecia só aproximava ele mais de Deus e mais ele se entregava à obra do Senhor. Esse é um grande exemplo para nós, como aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, e nós também podemos alcançar essa graça naquilo que vier contra nós, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. O fato de eles não terem se dispersado
como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. Amém. Então, assim, Jerusalém se tornou a sede, naquele tempo, do cristianismo. E os apóstolos, eles se mantiveram ali em Jerusalém, porque ali é onde a igreja tinha mais condição, né, de manter e de ajudar financeiramente até, né, e, enfim, de manter ali uma base, né, de apoio tanto material, financeiro, como espiritual, para esses que estavam dispersos, que estavam fugindo, né? E depois a gente vê a igreja mandando ajudas, donativos, alimentos para regiões muito necessitadas, muito carentes, tá? E assim, os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém não porque eles não queriam fazer parte dessa dispersão aí, ou dessa saída de Jerusalém, mas porque ali era onde a igreja tinha mais estrutura para inclusive ajudar aqueles que estavam mais distantes, tá certo? Então, mas inclusive depois os apóstolos eles vão a outras regiões, vão a outros lugares, né? O caso de Samaria, Pedro e João foram lá, né? Porque estavam tendo conversão, foram lá orar, o Espírito, e ali os cristãos receberam o Espírito Santo. Então, é isso, a igreja deve ter uma base sempre, irmãos, de apoio àqueles que estão no campo. O que não pode é a igreja ter uma base, ter uma sede, e ela ignorar os demais ramos, né, daquela organização, tá? Que faz parte, né, falando do ministério, né, que nesse tempo aqui não tinha as denominações que existem hoje, tá? Mas tudo a gente vê como forma de organização. Pode passar. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Amém. Aqui tem um ponto muito importante, meus irmãos. Essa lição vai olhar muito para a perseguição, né, da igreja, e a igreja sobreviveu a esta perseguição porque ela se manteve, apesar de agora alguns grupos distantes, mas o vínculo da fé, né, do Espírito, manteve eles unidos espiritualmente e também na assistência, né? E nessa outra parte diz aqui também, deve ser também destacado que mesmo perseguida e dispersada, ou seja, grupos para locais diferentes, né? Essa igreja não se desorganizou, ou seja, essa igreja não perdeu o vínculo com Jerusalém, ela não perdeu o vínculo com a liderança, que era a liderança maior no sentido assim de organização, né? Aqueles que estavam ali organizando, os líderes na posição hierárquica administrativa, eles não se desligaram de lá, eles não perderam, né, também os ensinos que receberam. Então, teve uma coisa boa aqui, que eu vejo também que é um exemplo para nós, que no início da fé, da nossa fé, daqueles novos convertidos, eles devem estar aprendendo. A igreja deve se preocupar em ensinar e preparar eles para a realidade que eles vão enfrentar dentro da própria igreja e no mundo. Porque alguns cristãos, muitos se desviam, irmão, e perdem o interesse pela fé, pelo Senhor Jesus, por não ter alcançado ainda um nível, né, de intimidade com Deus, pelas decepções dentro da própria igreja, entre a própria família, né? A igreja hoje sofre mais com as pessoas dentro da igreja do que com as pessoas de fora. É impressionante isso, mas a gente ouve mais lamento da convivência cristã familiar do que com os de fora, né? Quando eu digo familiar,
Eu estou falando do familiar, às vezes crente, o casal crente, a relação de família, né? Então, a gente tem que entender que essa igreja, Deus assim, o Senhor nosso Deus, de certa forma, Ele preparou essa igreja, tá? No sentido de aprender a palavra de Deus, de orar. Então diz lá que eles perseveravam na doutrina, na oração, no partir do pão. Então foi uma preparação do Senhor para um momento mais difícil da igreja. Então nós também, irmãos, se eu posso estar na igreja, se eu posso estar estudando, aprendendo, orando, buscando, eu devo me apropriar daquele tempo que Deus está me dando, porque poderá chegar um momento da minha vida que eu não terei aquele tempo disponível mais, que eu estarei numa situação, né? Quantas pessoas que desejam vir na igreja que não podem vir mais porque está enfermo, está doente, né? Outros estão em lugares distantes por alguma necessidade, lamenta profundamente não ter tempo para estar na igreja. Então tem várias coisas que podem nos acontecer. Então quando nós aproveitamos o início da nossa fé, que nós temos tempo, vamos nos doar, irmãos. Eu louvo a Deus, que Deus me deu essa oportunidade de, no início da nossa fé, de nós termos bastante tempo para aprender, para estar na igreja, para ler, para estudar, dedicava o nosso tempo. Eu ia para a casa do pastor Oliveira na época, né? 91, 92, né? 1991, 1992, 93, por aí. Eu me lembro que eu ia para a casa dele e eu levava um gravador e uma fita cassete para gravar ele, para me levar para casa e ficar ouvindo as explicações, os estudos, porque na época não tinha nem celular, né? Então a gente gravava em fita cassete mesmo, né? E eu me lembro que o pastor Oliveira, eu nunca esqueço que ele, no início, ele dizia assim: para que é isso aí, irmão Vicente? Eu digo: não, porque eu quero gravar o senhor, eu não gosto da minha voz gravada, né? Porque aí ele achava que gravar já deixava ele grande, ele queria ser pequeno, ele não queria, né, ser visto, aquela coisa. A gente era muito, né, essa coisa da humildade. Digo: não, pastor, é porque eu só vejo o Senhor uma, duas vezes no mês, que a gente já estava congregando em Diadema, ou então quando a gente vinha para a sede lá em São Bernardo, antes de congregar em Diadema, a gente só via nos domingos, quase sempre, porque não dava, né? Era muito distante. E eu aproveitava os momentos que eu tinha com ele para gravar ele, né? Então, assim, eu nunca esqueço disso. E eu me lembro que eu ia também para algumas reuniões no início, já não era com o pastor Oliveira, já era na congregação, né? E eu levava um caderninho já, naquele tempo a gente já levava um caderno para anotar, né? Uma vez o dirigente disse: para que esse caderno, essa caneta? Não, é para mim anotar aqui. Até uma vez ele disse assim: mas não precisa não, o que a gente fala aqui fica aqui mesmo. Eu digo: não, mas eu esqueço, eu quero anotar, né? E ao longo do tempo tudo isso foi mudando, a igreja foi incentivada a anotar, a escrever, a aprender, a ouvir. Então, irmãos, tudo que eu e você pudermos ter de conhecimento, guarda no teu coração, meu irmão, guarda no teu coração, porque uma hora nós vamos precisar muito, viu? Pode ter certeza disso, tá? Que Deus nos abençoe, tá? Vamos lá. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Atos 8:2. A palavra kopetós, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. Amém. Então, aqui é para nós entendermos também uma coisa interessante, que a igreja, ela tem muitos momentos de glória aqui nessa terra mesmo, né? Manifestação que a igreja viveu, né? Dos apóstolos. O próprio Estevão foi usado poderosamente nas mãos do Senhor, mas Deus permitiu que ele fosse morto de forma trágica. E aqui a gente vê o choro, a dor, a parte humana, né? Nossa, tá certo? Com certeza eles estavam chorando, né? Mas com aquela certeza de que ali estava a matéria e Estevão, o Espírito já estava com o Senhor, né? A gente sabe disso.
mas aqui fica um retrato também de momentos de fragilidade, né? Que todos nós passamos. Então nós não podemos imaginar ser crente, né? Ser servo de Deus, temente a Deus, obediente, sem problemas e até morte, né? E tem coisa que nós não vamos entender. Só Deus sabe o porquê que Ele permite certas coisas, tá certo? Mas apesar do luto, da dor, do choro, do pranto, né? Pela falta agora de Estevão, que era uma bênção com certeza, né? Ali para a igreja, somente naquele momento tão difícil, tá? Isso fica para nós aí, irmãos, o exemplo de que em algum momento nós também vamos chorar, nós também vamos sentir, nós também vamos ter perdas e devemos estar cheios da graça e do poder de Deus, tá bom? Porque a igreja chorou, teve luto, chorou, foi grande dor, mas a igreja não parou, a igreja avançou, a igreja cresceu e nós estamos aqui porque eles venceram. Amém? Vamos lá. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Amém. Pode passar. Mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Isso aqui eu já comentei aqui, mas aproveitando as palavras do comentarista aqui, nós choramos, sentimos dor, tristeza, né? Por um tempo a gente sente ali aquela dor, aquela perda, aquela situação desagradável, mas nunca vamos deixar o desespero tomar conta de nós, meus irmãos, nunca. E nem a motivação por servir e fazer a obra do Senhor, tá? Então o inimigo pensou que fazendo assim aquela igreja esfriava, aquela igreja parava, mas ela não parou, porque aquela igreja estava cheia do Espírito de Deus, estava cheia da graça de Deus, tá? Então a maior prova de que um homem, um ser humano está cheio do poder de Deus, irmãos, é nesses momentos, né? Nos banquetes, né? É muita gente, né, irmã? Mas na hora da perda, na hora da dor, na hora do deserto, muitos somem, né? Muitos somem. A gente já viu o exemplo em Jesus. As multidões rodeavam Jesus, mas quando ele foi preso, sumiram, né? No dia que Jesus estava sendo morto, crucificado, né? Cadê a multidão? Não tinha. E assim também acontece conosco, irmão. Quando nós temos algo a oferecer a alguém, às pessoas, o número é grande em nossa volta, mas quando nós não temos, às vezes até precisamos, muitos desaparecem. E aí a gente, às vezes, o inimigo começa a trabalhar, né? Querendo dizer para nós que não vale a pena. Não, irmãos, nós recebemos uma chamada do Senhor. Nós estamos aqui na terra agora como servos do Senhor para ser testemunho de Jesus, para anunciar Jesus, o poder de Deus, a salvação eterna, e a qualquer momento todos vamos partir, e o que nós queremos pela misericórdia de Deus é estar em Cristo, guardado em Jesus e ter a vida eterna, tá bom? Então, tudo contrário a nós, vamos pedir graça a Deus e continuar na fé, fazendo a obra do Senhor, cumprindo com o ministério que o Senhor Deus nos confiou. Vamos avante. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos. Mas isso não a acalou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Amém. É interessante que na lição aqui vai dizer, irmãos, que o sangue dos cristãos era como a semente de uma grama, né? Tá?
que morria 10, o Senhor salvava 100, morria 100, parecia 1000, era sempre crescendo, porque ali estava a presença do Todo-Poderoso, mesmo diante dessas adversidades, tá certo? E a palavra de Deus, irmãos, que eles pregaram, né, o testemunho de Jesus Cristo que eles anunciaram, irmão, era, Deus confirmava com sinais, com milagres, com maravilhas, de forma que as multidões só cresciam, tá? Então aquela perseguição que era para deter, calar, era para parar, pelo contrário, foi multiplicar, e assim seja nas nossas vidas. Toda afronta de Satanás, toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que o inimigo vier contra nós, irmãos. Primeira coisa, guardar a fé. Segunda coisa, ação. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos ver a glória de Deus. A igreja que evangeliza. A evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8:4. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Amém. Então, irmãos, era exatamente o que o Senhor Jesus disse em Atos 1:8: e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, olha, primeira prova real de que alguém é cheio do Espírito Santo é o amor que ele tem pela palavra, para ouvir, para aprender e para anunciar e testemunhar da obra, né, do Senhor Jesus, né, do seu sacrifício, da sua ressurreição, das promessas dele, da volta dele. Então, essas mensagens é que tem que dominar a igreja. Nós defendemos a mensagem cristocêntrica. O que é isso? Que Jesus é o centro. Os personagens bíblicos, meus irmãos, ele tem sua importância, mas nenhum deles deve ser o centro das mensagens. Todos aqueles homens, inclusive na igreja, né, dos apóstolos e na história, que marcaram a história, esses homens tiveram toda essa ascensão, toda essa representação tão gloriosa, que Deus estava com eles. Então a glória é do Senhor, tá? Então assim, toda mensagem, Cristo Jesus tem que ser o centro, tá? A palavra pregada, anunciada na pregação, no ensino, nos louvores, né? Vou pedir mais uma vez, cante louvores, né, que tragam mensagens bíblicas, né? Cante a Bíblia, vamos cantar a Bíblia, tá? Vamos cantar, louvar a Deus, a pessoa de Cristo, o testemunho do Senhor Jesus. Tem um hino na harpa cristã, um hino 400, que todas as estrofes Jesus aparece, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Então, mas tem louvores da atualidade, então, que o nome de Deus nem aparece, nem o nome de Jesus, é ele, é o cara lá de cima, é não sei o quê. A pessoa, quando começa a ouvir, fica tentando saber se é um hino que a gente diz hino evangélico, hino cristão, né? Não, irmão, Jesus tem que ser a faixa, o nome maior, o nome principal, a pessoa principal em tudo, tá bom? E foi isso que essa igreja, era nisso que essa igreja, irmão, ela estava fundamentada e motivada de anunciar Jesus, o poder de Deus, a palavra dele e as doutrinas dele. E a igreja, nós, igreja do Senhor, temos que focar também exatamente o que essa igreja focou. Deus será conosco, certamente. Nós vamos ver as maravilhas do Senhor acontecendo, salvação, libertação, curas e milagres. Vamos para frente. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Pode passar, a gente já comentou bastante. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus.
Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Amém. Só destacando aqui quando o comentarista diz sua fidelidade à mensagem do rei, do reino de Deus, né? Que a visão nessa época era de reino, né? Não era de denominação, como a gente vê hoje, muitas pessoas brigando por placa de igreja, né? Tá? Nós defendemos a denominação como forma de organização, tá? Mas a defesa primeira tem que ser do reino de Deus, independente de placas de igreja, de denominação. Eu sou defensor da denominação como organização, mas não como dona de pessoas, da fé de pessoas, ao ponto de uma igreja dizer que se a pessoa não congregar lá, ele não é salvo. Quem é que salva? É uma denominação? É um pastor? É uma igreja? Não, quem salva é Jesus. A denominação, ela é uma organização para pregar, para anunciar, para investir no reino, enfim, para melhorar ainda mais as ações no reino de Deus, tá bom, irmãos? Então, a fidelidade é a mensagem do reino, em primeiro lugar, do que é a vontade do Senhor, do que o Senhor Jesus quer, tá? Infelizmente, tem muitas denominações hoje, mano, que vivem mais de festas, né? Que levam o nome de espiritualidade, mas o que está ali é a exibição até de vestes, de quem está mais bonito, de quem isso, quem aquilo, quem canta melhor, quem toca melhor, quem isso, tem nada a ver, irmão. O evangelho não é isso, amém? A gente tem que pensar assim, numa boa apresentação, ter uma boa postura, ter um ambiente agradável, aconchegante, confortável, mas se Deus der, amém, se Deus nos der, nós somos crentes do mesmo jeito, nós vamos louvar a Deus do mesmo jeito, o Senhor precisa ser glorificado, amém? Vamos lá. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Amém. Evangelizar. Leia a Bíblia. Comente os versículos lidos. Traga mensagens bíblicas. Tá? É isso que a igreja sempre fez e deve fazer, né? Vamos para frente. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, e ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Então, quando diz que ele pregava a Cristo, era que ele pregava a palavra de Deus, mas em tudo que ele estava falando, ele estava apresentando Jesus, dizendo quem era Jesus, o que ele foi, o que ele fez, o sacrifício, a morte, a ressurreição, ele vai voltar, e era tudo ali em torno de Jesus. E a igreja, nós, igreja de Jesus Cristo, devemos focar em Cristo, na palavra de Deus, mas Cristo sendo a pessoa principal, né? Eu me lembro de um irmão lá onde eu trabalhava, que ele ficou lá uns 15, 20 minutos falando lá para uma senhora lá no trabalho, e eu vi que quase toda frase que ele falava, ele associava à igreja dele, o pastor dele. Aí quando terminou, ele disse, tem que pregar, né? Né, pastor? Eu digo, tem, agora prego mais Jesus e menos a sua igreja e seu pastor. Entendeu? Porque tem gente, irmão, que fala mais da igreja dele, do pastor dele, do que de Jesus. Não, tá bom, vamos honrar nosso ministério, a organização que Deus nos confiou, na denominação, o pastor que Deus colocou com toda a liderança para conduzir a obra de Deus, mas a pessoa mais importante tem que ser Jesus. Nós temos que falar de Jesus, né? Tem irmãos que falam de Jesus tanto que alguém diz assim, e qual é a igreja que você congrega? Ele nem lembra da igreja, aí ele diz, eu congrego a igreja tal, assim, né? Então, é isso. Infelizmente, irmão, muitas denominações hoje, elas são maiores do que Jesus na cabeça das pessoas, tá? Tem gente que vem aqui na nossa igreja e acha que essa igreja aqui não é de Deus, não, que a igreja de Deus é a dele, que tem milhares de igrejas. Meu irmão, igreja, pelo amor de Deus, a igreja de Jesus não é uma placa, não é uma denominação, não é um templo. A igreja de Jesus são as pessoas, nome de Jesus, né?
Pelo amor de Deus, nunca vamos acreditar nisso. Eu me lembro de um que em 998, próximo de 2000 aí, do ano 2000, o pastor aqui do Ceará na época me chamou para ouvir um irmão lá, o que era que ele estava falando. Ele estava saindo da nossa igreja porque ele disse que ia para uma igreja que ia dar nome a ele, que é na Renovação dos Emídios, era muito pequeno, ele não ia ter nome, ele não ia ser reconhecido. Eu digo, meu irmão, você está embaraçado. Quem dá nome ao cristão é Jesus. A identidade de um cristão chama-se Jesus Cristo, não é uma denominação, em nome de Jesus. E esse irmão, depois de anos, recebeu um grande milagre de Deus. Deus curou ele de AIDS. E depois de anos, esse irmão infelizmente desviou, quase morre de novo, retornou para Jesus, né? Voltou, depois de anos, voltou a falar comigo, né? Me procurou, veio aqui inclusive, né? Então assim, glória a Deus que ele está servindo a Deus agora como Jesus quer, né? Então assim, nós não devemos confundir a igreja de Deus com denominação, tá bom? Denominação é uma parte do reino organizado para o crescimento do reino. Devemos valorizar a denominação, sim, como uma organização e nos envolver com ela, tá? Devemos zelar do templo, sim, porque é o lugar que nós nos reunimos, né? Devemos ter o melhor possível, mas não esquecer de que o mais importante para o Senhor nosso Deus são vidas, pessoas. Vamos lá. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. Amém. O que é uma pregação que tem a cruz como base? Quando a gente fala de cruz hoje, nós estamos falando especificamente, né, como algumas igrejas até colocam uma cruz dentro da igreja. Não. Estamos falando de cruz. Paulo disse: eu tenho pregado a vocês a mensagem da cruz, o Cristo crucificado. Então, quando a gente fala de cruz no cristianismo, né, irmãos, a gente fala do sacrifício de Jesus, da obra redentora de Cristo. Quando nós lembramos da cruz, nós lembramos do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, né, que purifica o homem quando ele se arrepende de todo o pecado. Então não é possível salvação sem passar pela cruz. Quando a gente diz passar pela cruz, é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e se dobrar diante do sacrifício de Cristo, que é o amor de Deus, a graça de Deus ali, e se levantar uma nova vida em Cristo, perdoado e abençoado para servir ao Senhor, tá? Então o evangelho que não fala do sacrifício de Cristo, o evangelho que não foca a obra redentora de Cristo como o principal motivo de servir a Deus, esse evangelho é duvidoso, ou então estão fora do propósito de Deus, tá bom? Vamos avante. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Amém. Pode passar. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Amém. Irmãos, eu gosto de estudar uma revista como essa, que não é produzida, né, pela inspiração de Deus na nossa vida, mas na vida de outros irmãos, porque parece que nós aqui falamos algumas coisas que é muito pessoal, muito nosso, e não é. Aqui tem um ponto que eu quero destacar com os irmãos, que os irmãos fiquem atentos ao que eu vou falar agora, tá? Aqui ele colocou assim: portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas. O que é isso? Estratégias humanas. São pessoas que têm projetos, e projetos nós devemos ter, fórmulas didáticas, né, que são metodologias de
de diálogo, de conversa, de apresentação. Isso tudo é bom, é viável, facilita a compreensão das pessoas, as estratégias, né? Pedir a Deus direção para criar alguns trabalhos que as pessoas se sintam atraídas, que seja importante para as pessoas. Isso tudo é estratégia. Agora, o que ele está dizendo aqui é uma coisa que eu acho muito importante. Não vamos confiar nisso não, amém, irmãos? Porque às vezes nós podemos desenvolver os melhores projetos de acolhida e de convivência e tudo mais, né? E não ter resultado. Não tem resultado assim. A gente não vê salvação de alma, pessoas sendo libertas, pessoas crescendo espiritualmente. Parece que aquilo tudo que se faz não surta efeito. Por quê? Aqui eu vou falar em tese. Em tese é o meu pensamento. Porque Deus às vezes olha para o nosso sistema e vê em nós mais confiança no que nós estamos fazendo, na nossa estratégia, do que no próprio Deus. Teve um episódio na igreja que eu jamais vou esquecer, tá? Que Deus falou comigo ali. Tem coisa que acontece, Deus abre a mente da gente para entender muita coisa. Teve um evento numa igreja nossa, a igreja lotada, aqui no Ceará, numa congregação, e o dirigente daquela igreja, ele convidou um pregador, e ele falava que era um pregador interestadual, já colocava o pregador assim, né? Só que não dizia quem era o pregador. Eu pensei que ele era até de outro estado, não me comunicou, porque a comunhão comigo era danificada, por causa de outros problemas, né? Depois ele deixou realmente nosso ministério, quando eu digo nosso, que Deus nos confiou. E a igreja lotou, porque a gente estava bem unido, como a gente faz hoje nos eventos, nas congregações, né? E aquele pregador veio, ele convidou um outro pregador de uma igreja grande aqui, né, que era avivalista, pensando que aqueles dois homens iam fazer uma coisa grande, esplendorosa. Eles fizeram muito barulho, tentaram inclusive botar o povo, envolver o povo no movimento, mas o povo ficou quieto ali, porque o povo viu que aquilo era mais uma estratégia humana, era uma coisa que se repetia as mesmas coisas em outros lugares para impressionar, e tal. E o que é que acontece? Eu não tenho dúvida que o dirigente, ele pensou naquilo dali, realmente querendo salvação de almas, mas pelos meios errados, achando que aqueles homens era uma estratégia que ia ganhar muitas vidas naquela noite. Inclusive tinha ali mais de 20 pessoas desviadas, descrentes. No final de tudo, quantas pessoas aceitaram Jesus naquela noite? Voltaram para Jesus? Umas 150 pessoas tinha ali, uns 20 ou mais desviados, descrentes. Nenhum. Eu não falo isso, irmãos, como que querendo até assim contar uma vantagem da minha parte. Não, irmãos. O que for feito para a glória de Deus, irmãos, amém. Agora, o comentarista coloca uma coisa importante para mim e para você. Não vamos confiar nas nossas estratégias, não. Vamos confiar que Deus, o Senhor, o Espírito Santo, vai usar o irmão, a irmã, às vezes da forma mais simples. Ele usa também os irmãos com intelectualidade, com conhecimento, usa, desde que eles não estejam confiando nisso. Porque Deus não quer que o ser humano confie nele em nada de estratégia. A sabedoria e inteligência que Deus dá para as estratégias, meus irmãos, tem que ser sempre o seguinte: está aqui, Senhor, agora salva, opera, faz como o Senhor quer. Mas deixa eu terminar a história lá da congregação. Sabe o que foi que aconteceu? No dia seguinte, que era um domingo, isso aconteceu no sábado, no dia seguinte, que era um domingo, eu fui para o culto lá. O culto lá, a congregação reunia 10 pessoas, 12, quando tinha 20, tinha muito. Chegamos lá, eu levei um presbítero aqui da sede, que congregava conosco, que já dorme no Senhor. E esse presbítero só pregava doutrina, pode ser qualquer culto, né? E era duro, viu?
E ele foi comigo. Lá tinha umas 20 pessoas. E ele pregou. Sabe quantas pessoas descrentes tinha lá? Só uma. Quando ele terminou de pregar, o apelo foi feito. Essa única pessoa que estava lá veio e aceitou Jesus. E na noite anterior, nada aconteceu. Certo? Então, isso daí falou comigo, né, para que eu não confiasse em estratégia. Então, quando eu convido um pregador, quando nós convidamos um irmão, convidamos alguém para vir ministrar, nós temos que colocar nosso coração em Deus, acreditar que Deus vai usar, que Deus vai operar, né? Eu não gosto desse negócio de alguém dizer, tem que ter esse, tem que ter aquele, senão Deus não opera. Não, Deus vai operar na maior simplicidade. O irmão vem aqui, como o irmão louvou domingo, aí ontem, né? Louvou ontem, e ele cometeu uma pequena falha. Irmão, me perdoe que eu falhei aqui e tal, né? Mas tão tranquilo, meu Deus do céu. Mas Deus falou através do louvor, né? Vem outro aqui, irmão, não estou nem conseguindo falar direito, mas canta e Deus fala, toca as pessoas. É isso que é importante, meus irmãos. Devemos oferecer o melhor? Sim, mas não confiar em nós mesmos. Nunca, tá bom, meus queridos? Tá? Então, assim, eu conheço igreja que toda semana tem pregador de fora, é um movimento, e eu não vejo tanta vantagem nisso. Eu acredito é que nós, orando, clamando, com o de fora ou não, Deus vai operar, amém? Porque nós confiamos em Deus. Então, que isso esteja em mim e você. Nunca acreditemos em estratégia. Acreditar em estratégia não é que não tem que ter estratégia, é que nossa confiança não pode estar na estratégia, a confiança tem que estar em Deus. Vamos lá. A igreja quer dar suporte à evangelização, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Tem um detalhe aqui que eu quero chamar a nossa atenção. A simplicidade deles, irmãos. Pedro e João eram um dos principais dos apóstolos. Assim, quando ele diz principal, que entre eles não tinha esse negócio maior, menor, não existia isso. Mas era quando a gente fala de principal, era o que mais aparecia, né? Assim, se manifestava. Aqui, no sistema de hoje, eles iam enviar alguém, mas aqui no sistema da época, eles mesmos foram. Isso é muito interessante, né? Eu até li um artigo que eu achei interessante, da evangelização terceirizada. Tem pessoas que investem para outros irem, mas ele não vai, ele não quer saber dele não, ele quer ficar lá no trono dele. Inclusive tem uns que tem até umas cadeiras no púlpito que parece a cadeira de um rei, né? Tá certo? Meu Deus do céu, está totalmente fora, né, irmão? Então, o exemplo de igreja para nós está aqui, Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Colocar a mão, né, irmãos? Estar presente é muito importante, tem grande significado para Deus. Pode passar. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8:15. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Amém. Então, discipular é exatamente dar, principalmente ao novo convertido, o conhecimento, né, da fé, pela palavra de Deus, acompanhar, ouvir, instruir. Isso eles faziam, eram prioridades e deve ser prioridade também na vida dos novos convertidos, é ensinar eles e orar com eles e por eles, né? Vamos lá. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito.
O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Amém. Então, quando eles chegaram ali, eles encontraram pessoas que inclusive já tinham sido batizadas, eles dizem, no batismo de João, né? Creram em Jesus, mas não tinham o Espírito Santo. Então a igreja, ela deve ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo, né? Porque isso é a palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo é que torna uma igreja viva, ativa e com ações concretas. Vamos lá. Sem o recebimento do Espírito, o discípulo está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos 8, 14, 15. Amém. Só faço aqui uma ressalva que a conversão, ela acontece por obra do Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Então, assim, nós acreditamos que quando uma pessoa aceita Jesus, ela já recebeu o Espírito Santo ali na conversão, tá? Nós vemos o Espírito Santo em dois momentos, bem definidos na Bíblia. Aceitou Jesus, recebe o Espírito Santo. E um outro momento, que também alguns chamam de a segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo, né? Nós só temos que ter cuidado para nunca dizer que o crente que ainda não é batizado no Espírito Santo, ele não é um discípulo completo. Não, se ele tem a palavra de Deus, se ele confessou Jesus, se ele é batizado nas águas, o Espírito Santo está na vida dele e ele já é um discípulo completo, tá? Ok? Agora, o que parece aqui é que eles não tinham uma compreensão da pessoa do Espírito Santo, né? Mais profunda. Então foi instruído e com essa instrução eles creram e foram batizados no Espírito Santo, tá bom? Há uma crença também, irmãos, que é importante falar, dentro do cristianismo, que a gente não vai falar de denominações aqui, mas você vai ouvir, que alguém diz que quando uma pessoa aceita Jesus, tá? Ela já recebe o Espírito Santo e já está batizada no Espírito Santo. Não, na Bíblia não é assim, porque em Atos 2 diz que aqueles que creram em Jesus, depois que Jesus subiu, eles ficaram em Jerusalém. O Senhor Jesus disse assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Essa palavra revestido nos dá um entendimento assim, que a pessoa está vestida, ela já tem o Espírito Santo e ela é revestida, ela recebe uma capacitação maior, né? Aí alguém pergunta: para que esse batismo? Olha, mas é Deus que diz e faz, né? Ele faz assim na vida do homem, ele dá o Espírito Santo e depois ele batiza no Espírito Santo, tá? Mas não quer dizer que um crente que confessou Jesus, que está ali com a vida batizada, organizadinha, crendo no Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo e não foi batizado, ele está incompleto. Ele não está incompleto, está faltando algo na vida dele para ele ter mais ação, né? Aí a gente vai ver outras situações. A pessoa às vezes é batizada no Espírito Santo, viveu aquele momento, mas depois passa a ter uma vida fria, indiferente. E o outro que não é batizado, mas que mantém ali uma ligação com Deus, com o Espírito Santo, tem mais ações e tem mais fruto. Aí às vezes alguém diz assim: tá aí, ó, não precisa de batismo com o Espírito Santo para fazer a obra. Precisa, porque é promessa de Deus, tá bom? Só para a gente deixar aqui um parênteses aberto aí, né? Essa observação para não ter confusão. Vamos lá. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Amém. Já expliquei, né? Vamos para frente. Conclusão, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Nesta lição
vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Amém. Então, uma coisa maravilhosa, irmãos, é a gente olhar, assim, não dá para especificar muito, mas é visível, né? Dá para ver claramente, né, como essa igreja cresceu lá em Jerusalém, tá? E ao mesmo tempo perseguida. Então eu tiro uma lição para mim, e eu espero que os irmãos tirem também uma lição, que independente da situação que nós estivermos vivendo, irmãos, nós já temos entendimento, já temos conhecimento da missão da igreja, nós somos parte da igreja. Então, coloca nas mãos do Senhor as lutas, as tribulações, os problemas da vida, e vamos fazer a nossa parte como discípulo, como servo do Senhor, tá? Aqui também vem uma observação aqui na conclusão muito interessante. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco. O que tinha que fazer, o que Jesus pediu, e a igreja se empenhou nisso. E às vezes a gente fica perguntando, tem várias respostas, mas fica perguntando, por que não acontecem milagres? Por que não acontece? Aí começa a citar as coisas. Primeiro, qual tem sido o foco da igreja? Né? O foco nós temos ido chamar o pecador para o culto, nós temos ido às casas, nós temos mantido contato com as pessoas, porque quando a gente começa a chamar uma pessoa para vir à igreja, ele vem. Você chama 10, vem 1 ou 2, você chama 5, vem 1, você chama 3, talvez venha 1, você não chama ninguém, não vem ninguém, né? E às vezes você chama 10 e não vem nenhum dos 10 que você chamou, e Jesus manda outro que você não chamou, para ele dizer que ele é quem está chamando as pessoas, né? Então assim, quando a igreja está focada, primeiro, ganhar almas, cuidar dessas almas, Deus começa a manifestar poder na igreja, libertando, curando e salvando, tá certo? Foi isso que aconteceu. Não tinha assim algo que alguém descobriu uma forma, um segredo com Deus, não tinha não. Eles eram pregando, anunciando e orando, e as pessoas, os demônios saindo, as pessoas testemunhando das curas, né? É assim, a igreja precisa estar realmente focada e agindo, tá? E a mensagem deles era priorizando a palavra de Deus e a cruz de Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus era a mensagem principal dele. Jesus morreu para te salvar, Jesus morreu para nos salvar. Era isso, né? E explicando com mais detalhe, com certeza. Então, aqui na conclusão diz que sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. Então, uma igreja que não tem tempo para a palavra de Deus, irmão, a igreja fica reunida 2 horas ou mais, reserva 5 minutos para a palavra de Deus, 10 minutos para a palavra de Deus, num culto, por exemplo, de domingo, então, né? Uma igreja que não doutrina, não discipula, vive só de movimento, irmãos, está fora do propósito de Deus, né? Tá? Eu sei que a gente está fora do sistema hoje, de muitas igrejas, tá? Está fora, mas nós estamos focados naquilo que a Bíblia manda. A Bíblia não destaca os métodos de Filipe. Olha que isso aqui é importante, ó. Metodologia, né? Filipe não deixa para nós uma fórmula, não, é o que todos faziam, pregando, ensinando e orando, que foi o que Jesus fez. Jesus pregou, Jesus ensinou e Jesus orou pelas pessoas. É o que a igreja tem que focar e tem que trabalhar, no templo, na casa, onde tiver.
onde tiver. E às vezes a igreja fica ausente, a gente sabe, às vezes, das necessidades das pessoas, da dor que elas estão passando, né? Das enfermidades, e fica indiferente, né? Fica indiferente. Às vezes até dentro do templo, a gente sabe que alguém está enfermo, a pessoa vem orar aqui, não cita o nome daquele enfermo, uma família está em crise, está em dificuldade, um irmão não consegue se libertar, a gente vê que o irmão ora, não cita o nome da pessoa, né? Às vezes não sabe nem o nome da pessoa que está aqui já há tempo conosco. Então, isso é o que? É estar desfocado, é não estar focando na pessoa e no mais necessitado, tá bom? Então, a Bíblia não destaca os métodos de Filipe, irmão. A igreja não precisa de formas, a igreja precisa de ação. Quando a gente ensina, instrui, procura se apresentar, falar da melhor maneira possível, então, isso daí, irmão, são orientações, mas eu digo, o momento de cada um de nós é o momento do Espírito Santo na hora da ministração, tá bom? Todos podem fazer isso, agora precisa também ouvir, aprender, e com certeza Filipe foi um excelente discípulo na escola dos apóstolos, né? Aprendendo ali com Jesus também, mas enfatiza o poder do Espírito Santo, irmãos. Então enfatizar nós temos que valorizar, antes de tudo, para pregar, para orar, para falar, o poder de Deus na nossa vida e manifesto na vida do outro e da palavra de Deus. Este é o exemplo, irmão, que devemos seguir, tá? Uma igreja focada na palavra, pregação e ensino, focada na oração, focada nos necessitados, né? Para olhar socialmente, materialmente e muito mais espiritualmente, para aquela pessoa se firmar em Cristo, tá bom? Então as palmas glorificam a Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eles tinham, vamos dizer assim, que eles tinham sucesso no que faziam, porque eram muito unidos, não falavam a mesma linguagem e eram presentes. Culto, oração, o que tinha na igreja, eles eram presentes. Então se juntavam, quando saíam, falavam tudo que foi ensinado na igreja. Então isso é que faz também a igreja crescer, né? Isso. Olha a observação que a irmã Rita está falando. A facilidade de compreensão dos ouvintes, né? Porque eles estavam sempre juntos, eles ouviam uns aos outros, eles aprendiam uns com os outros, e a mensagem era praticamente uma, né? Não tinha muitas diferenças, tá? É tão interessante, irmão, a convivência assim, um ouvindo, convivendo com o outro. Às vezes a gente liga para a casa de uma pessoa, vamos dizer, uma irmã da igreja, aí tem lá a mãe e a filha. Tem hora que a gente não sabe se é a mãe ou a filha que está falando, porque de tanto conviver, a voz se mistura, né? Então assim também somos nós, né? De tanta convivência, de tanto aprendermos juntos, a gente se parece. Alguém vai dizer assim, eu já sei, você é da renovação, né? Ou então, você é dessa ou daquela igreja, pela conversa, tá certo? Alguém conversava comigo certas vezes sobre um tema, e ele falou um monte de coisa, eu disse assim, lá vocês creem assim, né? A sua denominação. Ele disse, você sabe qual é? Eu sei, porque essas conversas eu já conheço de lá. Então assim, a pessoa muitas vezes se revela, né? Diz onde ela é, sem dizer, dar nome, só pela forma de falar e o que fala. Diaconisa Vera, fazendo a parte da secretaria. A paz do Senhor, igreja. Vamos apresentar as classes, né? Vamos começar pela classe Soldadinho de Cristo. Deixa eu seguir. Mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Provérbios 12, 19. 1, 2, 3. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Provérbios 12, 19. A criança não sabe ler ainda, aí fica meio difícil delas memorizar, os versículos são muito longos, mas estão aprendendo, em nome de Jesus.
A classe Soldadinho de Cristo tem 9 alunos matriculados, 6 seus alunos ausentes, 3 presentes, um visitante, que é a Mariana, total de assistência em classe de 4 alunos, tá certo? Estrela da Manhã. Onde estarão as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Mateus 6:21. Muito bem, glória a Deus. A classe Estrela da Manhã tem 8 alunos matriculados, 4 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, não teve nenhum visitante. Total de assistência em classe de 4 alunos, trouxeram só da Justiça. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Segundo João 6. Glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem 7 alunos matriculados, 7 presentes. Glória a Deus que a classe veio completa hoje, né? Não teve nenhum visitante. Total de assistência de 7 alunos, 8. Agora é a classe Jovens e Adultos. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Glória a Deus. A classe Jovens e Adultos tem 36 alunos matriculados, 23 seus alunos ausentes, 13 presentes. Não teve nenhum visitante. Total de assistência em classe de 13 alunos. Amém, irmãos? Vamos convidar nossos irmãos, né, para vir estar aqui na escola bíblica, aprendendo mais do Senhor. Porque é muito gratificante, né, a gente estar aprendendo. Nós ficamos lá em cima ensinando as crianças, mas ao mesmo tempo também estamos aprendendo, porque as crianças também, às vezes, nos ajudam, né, a aprender. E tudo que a gente vai trabalhar com as crianças, a gente primeiro aprende para depois passar para as crianças também. Tá certo? Então, aqui eu já agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, já passo para o pastor Vicente. Glória a Deus. Quem vai fazer a oração de agradecimento é o diácono Tarcisiano. Depois eu impetro a bênção. Então, vamos lembrar do nosso irmão Flávio, que ele retornou para o hospital porque apareceu uma bactéria na perna dele, né? Fez uma cirurgia. É preocupante. Vamos pedir o milagre de Deus na vida do irmão Flávio. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus, fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, se apresentamos, meu Deus, na Tua presença neste momento, Senhor Deus, que o Senhor Deus amado possa nos abençoar, Pai, neste momento, Pai amado, esse momento de ensino da Tua palavra, Senhor Jesus, que nós possamos crescer, meu Deus, a cada dia no Teu entendimento, na Tua palavra, nos Teus desígnios. Oh, Senhor Deus amado, venha abençoar, Pai, a cada um dos Teus filhos. Eu intercedo, meu Deus, em favor, Senhor, da vida do Teu servo, Pai, o Flávio. Senhor Jesus amado, entra com providência, meu Senhor Jesus. Vem, Senhor Deus amado, trazer a cura, trazer o milagre, Senhor Jesus amado. Em nome de Jesus, Pai, na vida do Teu servo, Pai. Oh, Senhor Jesus, abençoa os Teus filhos, Senhor Deus amado, que tem aprendido, que tem, Senhor Deus, permanecido, meu Deus amado, na Tua palavra, que tem estado, Senhor Jesus. Senhor Deus, vem abençoar, vem trazer, Senhor, vem multiplicar, meu Senhor, porque, Senhor Deus, o Teu reino cresce, meu Deus, à medida que se multiplica, meu Deus, a palavra, Senhor Deus amado, no caminho. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa os Teus servos que vão dirigir até sua casa,
Senhor, protege, livra, guarda, Senhor Deus, de todo mal, Pai. Vem, Senhor, abençoar os cultos, Senhor Deus, que vão ser realizados, que nós possamos sentir mais e mais da Tua presença e do Teu poder, Senhor Deus amado, neste lugar, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, é que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. Glória a Deus.